Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Como temos feito nesses últimos domingos, estamos aqui juntos mais uma vez para estudarmos, para refletirmos a palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 50 da revista Práticas Bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical. Essa lição ela está registrada aí a partir da página 215 e ela tem como título, a família e a adoção de filhos. Quando nós pensamos na ideia de adoção, nós não podemos deixar de considerar primeiramente as questões bíblicas, da ideia de Deus com a sua igreja. Porque essa formação da igreja, quando Deus decide formar a igreja, ela passa por esse processo de adoção. Vamos ver quando a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, fala assim: veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que receberam, falando de Jesus Cristo, deu a eles o privilégio de se tornarem filhos de Deus. E a ideia de adoção por amor, a adoção do coração, ela já está incutida, ela já está perceptível aí. E evidentemente, e nós vamos ver retratado também nas cartas de Paulo e em outros textos, esta ideia de uma conotação espiritual, mas já passa para a gente essa responsabilidade, já passa para nós essa percepção. A lição, ela retrata sobre a questão, não vai deixar de falar sobre essa questão espiritual, como os próprios textos que temos aí complementares, mas também falando dessa questão legal, a questão jurídica, que a adoção ela é um ato jurídico, é você estabelecer uma relação familiar com alguém que não tem o laço natural, ou seja, que não tem a questão biológica, mas você estabelece ali, dentro de um processo legal, dentro de um ato jurídico, essa ideia da adoção. Então, dentro disso, nós precisamos entender a motivação para a adoção. E aí, nós recorremos à questão histórica. A Bíblia, ela retrata alguns momentos, onde ela registra alguns momentos de adoção. Por exemplo, o nosso texto de referência vai estar falando sobre a adoção de Moisés. Havia ali uma situação de calamidade contra o povo de Israel, havia ali uma situação de perseguição contra as crianças que nasciam, e dentro de um processo espiritual de provisão divina, evidentemente, mas nós vamos ter esse processo de adoção, não dentro das questões que nós temos hoje no nosso país, porque evidentemente é diferente, mas nós vamos ter ali Deus providenciando a adoção de Moisés para que depois ele fosse o libertador, e a história que nós bem conhecemos. Então, nós vemos aí a questão da adoção. Outro texto, outro momento que nós vemos, os dois mais conhecidos são esses, é a questão de Ester. Ester, quando o povo de Israel vivia ali naquele cativeiro sob o domínio persa, ela é adotada pelo seu primo mais velho, por uma questão circunstancial, ou seja, era o parente mais próximo, mais velho ali, que assume a responsabilidade de cuidar da sua prima. E agora, quando nós pensamos na história, nós vamos ver essa ideia de adoção em outros povos, nós vamos ver que as motivações eram bem diferentes de agora, eram bem diferentes do que nós vivemos agora. Porque ela era vista só pela perspectiva do adotante, pela necessidade, pela vontade, por aquilo que o adotante tinha. Não havia uma relação afetiva, a relação acolhedora que nós precisamos ter hoje quando nós pensamos na questão da adoção. Falando da adoção, do ato de adotar um filho. Então, vamos ver que a Bíblia nos mostra isso, a história nos mostra isso, e nós precisamos entender nisso a questão da motivação. A motivação maior para a adoção deve ser a glória de Deus. Pensando na adoção, a glória de Deus é
você dispensar amor para alguém que se encontra numa situação. Ou seja, dentro disso, nós não podemos deixar de considerar essa questão espiritual, ou seja, a adoção de filhos acolhendo com o coração, ou seja, você vai estar acolhendo, você vai estar trazendo, para a sua vida, para o seu convívio, com o coração, com o amor, alguém que não foi daquela relação, que não foi daquela situação natural. Por que a questão espiritual ela não pode ser desvinculada do que nós estamos falando? Pensando na nossa igreja, você fala assim, é uma lição até, vamos dizer assim, não existe ninguém na nossa igreja nessa situação, ou seja, que adotou, mas todo conhecimento, toda informação pode nos estruturar, pode ser uma situação que possa vir a acontecer com a nossa família, a ideia de adotar alguém, e pode também te estruturar, quando nós estamos falando da questão da adoção e da realidade, ou seja, a realidade de uma adoção, no sentido de você ser um mediador, abençoador de uma situação de alguém que esteja vivendo ou querendo viver isso. Mas pensando aqui na questão espiritual, voltando a falar da questão espiritual, nós precisamos entender ou abrir a nossa mente para a questão dos filhos na fé. Você pode até ter, quando você fala um filho na fé, você liga, pelo menos eu ligo imediatamente a ideia do discipulado. Você tem aquele filho na fé, é alguém que vai caminhar com você, é alguém que você está adotando, essa adoção, essa conotação espiritual que nós estamos colocando, que você vai estar trazendo para junto de si e vai estar trabalhando com aquela pessoa, acolhendo-a com amor, para que os princípios sejam percebidos em você e ela possa, assim, e essa forma de trazer essa pessoa para você possa estar sendo benéfica, possa estar sendo positiva para aquela pessoa. É verdade que, se você pensar nisso, às vezes tem filhos na fé que fica pouco tempo com você e logo por várias situações ou por vários motivos já não caminha com você mais. Mas a ideia desse acolhimento, essa ideia de você estabelecer um paralelo, estabelecer uma relação com como nós fomos acolhidos por Deus, ela deve estar nos envolvendo a cada instante. Por isso que nós estamos falando aqui da motivação para a adoção, e estamos também incluindo ou incutindo nessa lição essa ideia que nós vivenciamos isso. Não na responsabilidade legal de uma adoção, de trazer alguém para a sua casa, um filho para você criar, mas dessa responsabilidade, onde o amor incondicional de nosso Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, nos chega nessa condição, nessa percepção dessa realidade que nós estamos falando. E isso nos leva a sermos pessoas que acolham, a sermos pessoas que entendam isso na nossa prática de vida. Então, independente de você ter ou não um filho adotivo, independente de você estar projetando ou não a adoção de um filho, de uma filha, esses valores podem ser utilizados e podem ser uma fonte de bênção, onde você vai estar tendo uma estrutura para perceber isso na vida de outras pessoas, nesse sentido que nós estamos falando, da questão espiritual, do acolhimento espiritual, do entendimento de como Deus resgata, desta forma na nossa situação pecaminosa e nos traz para junto de si para sermos família. O Salmo 68 retrata isso, aquela pessoa que não é mais solitária, mas agora ela está, Deus concede famílias para os solitários, esta concepção, e evidentemente naquilo que nós estamos falando de estrutura familiar e daquilo que nós abordamos do ato jurídico, legal, de se adotar alguém. Então, essas coisas precisam estar bem esclarecidas para que nós saibamos nos posicionar diante desta situação. E aí, nós podemos falar sobre a adoção e a realidade. Porque quando você pensa, nós estamos aí, como eu sempre digo, alguns domingos falando sobre as questões familiares e vários temas já foram abordados, nós vamos
né, ter o entendimento de que se nós estamos tratando sobre preconceito, transmissão de fé, os valores que nós estamos como família refletindo para a sociedade, tudo que foi abordado até agora serve para nos orientar e para estar cada vez mais nos consolidando como famílias cristãs que têm a responsabilidade de transmitir algo valioso para a sociedade, que é a ideia da família, que é a ideia dos valores cristãos que a família vive e transmite, né, começando pela própria família, pelos seus, e transmitindo para a sociedade, né, para a igreja e, consequentemente, para a sociedade. Então, se nós estamos falando sobre todas essas coisas, é porque há carências. Há carências. Nós falamos de temas que são em reflexões bem objetivas e práticas, mas que cada lição por si nos remete a várias e várias discussões, desdobramentos. E se nós estamos falando sobre isso, é porque existe a necessidade de nós ouvirmos sobre isso. Então, famílias têm problema, cônjuges têm problemas, filhos têm problemas. E dentro disso que nós estamos falando, por isso que é a questão da adoção e a realidade, há esta necessidade de você perceber, né, a responsabilidade, de você perceber que ao assumir, né, a ideia de ter uma criança, você está falando de todas estas situações que deve ser dada uma tratativa para aquela pessoa, para aquele novo membro que está chegando, dentro de todas essas concepções de valores que nós estamos falando. O que eu quero dizer com isso? Não é fácil. Nós estamos falando que você vai ter que ser, né, como pai, como mãe, para aquela pessoa, para aquela criança, tudo aquilo que nós estamos falando dentro da perspectiva familiar. Tudo aquilo que nós estamos abordando, você precisa entender que a adoção, ela passa por todos esses crivos, vamos assim dizer. Orar, ensinamentos bíblicos, você vai tratar, né, com a paciência devida, você vai mostrar o equilíbrio emocional para que estas coisas aconteçam. Né, como nós falamos da questão da adoção, como, né, um ato jurídico, como uma questão legal, há todo um caminho a ser percorrido, do ponto de vista legal, secular, né, que trata dessas situações. Mas a questão, né, espiritual, os valores que são tratados aqui para a família não vão ficar, evidentemente, passar desapercebidos. Toda essa estruturação que nós podemos assim dizer, desde a primeira lição que foi abordada sobre as questões familiares, por isso que essa lição, creio, vem no final. Que toda essa responsabilidade de dispensação de amor, de zelo, de exemplo, de tudo, ela vai passar por isso. Volto a dizer, talvez não seja a realidade sua, talvez nem passa por sua cabeça, né, você adotar alguém. Não seja a realidade das famílias que compõem a nossa igreja hoje. Mas amanhã você pode mudar de ideia com relação a isso. Amanhã você pode se deparar com alguém que você conhece, que você ama, que é próximo de você, que está vivenciando essa situação. E essa lição com certeza te dá uma bagagem, ela te dá uma estruturação, uma estrutura, para que você se posicione com relação a isso. A adoção, primeiro o entendimento nosso como cristão, como igreja do Senhor, como, né, igreja que tem a Bíblia como regra de fé e prática, ela, né, passa por essa questão espiritual retratada por Paulo, vários textos bíblicos, onde tem essa ideia do amor de Deus incondicional se achegando a nós, para que a ideia de acolhimento passe para, né, estas pessoas. Então que você possa refletir mais, que você possa estudar mais sobre o tema. Como eu disse, todos os temas aqui são pincelados, são, né, uns comentários que nós fazemos em cima daquilo que está escrito, mas eles podem ser muito mais aprofundados, muito mais pesquisados, para que a gente possa cada vez mais se posicionar melhor sobre vários assuntos, inclusive este da adoção. A adoção passa pelo acolhimento com o coração.
E isso nós precisamos fazer o tempo todo, na ideia e na esfera espiritual, de fazer filhos na fé, de ter discípulos, de ter pessoas que a gente ganha pelo coração, e este amor de Deus revelado de maneira incondicional para cada um de nós primeiramente. E o ato, né, de adotar de fato, aí passando pela questão do ato legal e jurídico, também passa por este amor, por este acolhimento, por esses valores que devem compor, caracterizar, impactar e ser constantes e vividos na família. Que você possa ter um excelente domingo na presença de Deus, juntamente com os seus familiares, e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre os seus propósitos, que você possa ser uma pessoa que realize, que conquiste, sempre na dependência do nosso Senhor e do nosso Deus. Deus abençoe a todos.